Tudo bem? Teacher Ítalo passando aqui para compartilhar com vocês e ajudar vocês a entenderem sobre o tópico gramatical da nossa aula, tá? A nossa aula que vai iniciar falando sobre past continuous, ou seja, esse tópico que é um tópico gramatical, certo? É um tópico gramatical do nosso módulo 4 para a turma do segundo ano, especificamente página 41. Alright? So, let's go with me. Beleza. Então, vamos entender, né, e focar nesse tópico, past continuous. Primeiro, past significa passado. Continuous dá uma ideia de continuidade. Ou seja, para que vai ser usado então o past continuous? Para que vai ser usado no nosso dia a dia, né? Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: In which context do we use? Em qual contexto nós utilizamos? Percebam aqui nesse diagrama, nesse desenho que eu acabei de fazer, que nós temos aqui ações no passado, uma linha do tempo, né? Ações no presente, ações no futuro. E percebam que eu coloquei aqui, ó, essa ideia da linha vermelha é uma ideia de continuidade, tá? E essa ideia do X está dando uma ideia de um ponto específico. Ou seja, para que vai ser usado o past continuous? Para falar de uma ação que estava acontecendo no passado em um determinado momento. Teacher, como assim? Veja, eu vou dar um exemplo só falando, em seguida eu vou mostrar aqui na tela para vocês, tá? Quando eu digo assim, ó, I was eating popcorn yesterday evening. Eu estava comendo, né, pipoca ontem à noite. Ou seja, ontem à noite, qual era a ação que estava em desenvolvimento? O fato de estar comendo pipoca. Então perceba que eu estabeleci o tempo específico, tá bom? Belezinha. Agora, vamos ver aqui mais exemplos. Acompanhem comigo, tá? Abram o módulo de vocês, página 41, módulo 4. Então, olha o primeiro exemplo. Last night, at 6 p.m., I was eating dinner. Então, last night significa ontem à noite. Ontem à noite, que horas? Às 6 da noite. Lembrem que o teacher sempre fala que a palavra PM é usado para estabelecer uma ideia de tempo, né? De horários que acontecem após meio-dia. Então, quando eu falo 6 p.m., eu entendo que é 6 da noite. Tá, o que eu estava fazendo? I was eating dinner. Eu estava jantando. Eu estava, percebam que eu utilizei aqui o verbo be no passado e jantando é o verbo no gerúndio. E como é que eu transformo o verbo no gerúndio no inglês? Colocando ing. Nós já estudamos sobre isso quando nós estávamos estudando sobre o present continuous. Vamos ver outro exemplo? At midnight. O que significa at midnight? Com certeza alguém sabe, certo? Coloca aí nos comentários. At midnight significa à meia-noite. Então, at midnight we were still driving through the desert. Então, à meia-noite nós ainda estávamos, o que é drive? Dirigir. Dirigindo no deserto. Percebam que o verbo drive, se todos lembrarem, é D-R-I-V-E. Opa, e cadê o E? Lembre-se que a gente já estudou que quando um verbo termina em E e eu preciso adicionar o ing, eu tiro o E e coloco ing. Beleza. Yesterday at this time. O que é yesterday? Ontem. Muito bem. Então, ontem nesse horário, I was sitting at my desk at work. Então, o que eu estava fazendo ontem, nesse horário? Eu estava sentando lá no meu, na minha mesa de trabalho, tá? Belezinha. Vamos seguir. Então, nós já vimos que o past continuous é usado para falar de uma ação que estava em desenvolvimento no passado. Por isso que o tópico é past. E nós analisamos aqui esses exemplos e podemos perceber que
O verbo principal, ele sempre vem com o quê? Com ing. Eu coloco ing no verbo, certo? E ele vem acompanhado pelo verbo be no passado. Quais são as duas formas do verbo be no passado? Ou é o was, esse aqui que eu estou grifando, ó, ou é o were. Beleza? Então vamos continuar. Vimos exemplos, né? Agora, vamos ver como estruturar frases na forma afirmativa. Vamos ver também como estruturar frases na forma negativa e na forma interrogativa. Ou seja, como é que eu posso fazer uma afirmação, como é que eu posso negar, como é que eu posso perguntar. Então, basicamente, a estrutura do past continuous vai ser montada como? Eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo be no passado, ou seja, eu vou ter was ou were. Depois eu tenho um verbo principal e esse verbo principal vem acompanhado com o quê? Com ing. É exatamente essa a função do ing. Expressar, né, e colocar o verbo na sua forma do gerúndio. Então, cook significa cozinhar. Mas se eu quero falar cozinhando, cooking, eu adiciono ing, tá? E all morning seria o complemento da frase. Beleza, Ítalo, mas agora eu quero montar uma frase na negativa. Basta colocar o not após o verbo. Então perceba, na negativa eu vou ter sujeito, was ou were, mais not, mais verbo principal e mais ing. Então, she é o sujeito, é ela. Was é o verbo be. Então, mas por que ficou was? Porque, vocês lembram, que quando eu tenho she, eu uso was. Quando eu tenho they, o pronome eles ou elas, vai ser o quê? Vai ser were. Então, como assim? Were, esse outro verbo aqui, ó. Deixa eu voltar. Esse verbo aqui, ó. Então, nós, que é o we, eu falo we were, tá? Beleza. Agora na interrogativa, vamos aqui, ó. Acompanhem comigo, certo? Vamos fazendo as anotações aí e postem as dúvidas na plataforma, que também vou responder por lá, ou aqui nos comentários do vídeo. Então percebam que na forma afirmativa eu tenho o sujeito, verbo be. Na interrogativa o que acontece? O verbo be fica no início. Então veja. Was she sleeping? Ela estava dormindo. When he came home. Quando ele veio para casa. Came é o passado do verbo come. Então, basicamente, o que muda na forma interrogativa? O verbo be, ou seja, was ou were, vai ficar no início da frase. Repetindo. Então, forma afirmativa. Sujeito, verbo be e verbo principal. E esse verbo principal vem com o quê? Com ing, ó. Não esquece. O verbo principal vem com ing. Tá bom? Agora, vamos continuar. Agora eu tenho aqui algumas frases e nós iremos fazer essas frases juntos, tá? Nós vamos fazê-las juntos. Então, she is working a lot today. Como é que vai ficar essa frase no past continuous? She is working a lot today, galera, significa ela está trabalhando muito hoje, tá? Então significa ela está trabalhando muito hoje. Se eu quero falar essa mesma frase no passado, vai ficar como she was working a lot. Basicamente o que eu fiz? Eu coloquei o verbo be no passado, tá? They are enjoy the class today. They, eu vou usar was ou were? Were, então vai ficar they were enjoying the class e o complemento. Percebam que não vai ser mais today, porque today é hoje, né? E a gente está estudando o passado contínuos. Então, o que muda? O verbo be fica no passado. Beleza. Nessa outra frase, eu quero agora que nós possamos identificar, né? Aqui está faltando o are. Eu quero que a gente coloque na forma negativa do passado contínuo. Então, vai ficar o quê? We. Qual o verbo be do passado? Were. E na forma negativa eu coloco not, não é isso? Então fica we were not having dinner
e um outro complemento, tá bom? Então, were not. E agora essa frase, vamos colocar ela na forma interrogativa. Então, Michelle é ela, né? Então vai ficar was. Então, was Michelle watching TV today? Então, was fica no início da frase, tá bom? Fica no início. Então, ó, vejam. Forma afirmativa, she was. Forma negativa, eu coloco not após o verbo. E a forma interrogativa, was, o verbo be, fica no início. Agora, eu queria que vocês postassem aí nos comentários essa questão. Como que vocês resolveriam? Então, aqui eu tenho, faça a frase com as palavras. Tá? Eu vou fazer a primeira e vocês fazem as duas últimas. She worked. Ela trabalha. Como é que eu vou falar? Ela estava trabalhando. She. Qual o verbo be? Was ou were? Respondam aí. Was, né? She was work. Tá faltando alguma coisa? ing. Agora, façam esse mesmo formato nas próximas frases, tá bom? Galerinha, por enquanto é isso. Resolvam a tarefa da página 41, módulo 4, tá bom? Bye, bye!